Parece a Praça do Ferreira lá em Você Fortaleza. só fica sentado, alimentando pombo E essa capela ela foi esculpida à mão. As execuções públicas aconteciam nas papel. e Fala galera, começando mais um vídeo e dessa vez em mais uma cidade aqui do norte da Inglaterra. Aliás, uma cidadezinha, uma town. Ai, lá vem essa história de novo, de cidade e tal, parará. Enfim, nos vídeos passados vocês já sabem, né? Quem assistiu os últimos vídeos já entende aí. E hoje a gente vai dar uma voltinha pra mostrar pra vocês um pouco mais dessa cidadezinha aqui no norte da Inglaterra. A gente vai passar por alguns pontos, contar um pouquinho da história da cidade pra vocês. E a gente já começou aqui, ó, descendo uma trilha. E já começamos tarde, porque são exatamente quase 7 da noite. E aí, a gente tá aqui mais uma vez fazendo pet sitting. Passamos alguns dias por aqui. E a gente aproveitou esse tempinho que a gente já terminou nossas obrigações do dia, de pet sitting, de ajeitar a casa onde a gente tá. E esse sol, porque acredite se quiser, já são 6h45 da noite e o sol truando. Mas o céu sempre cinza. Tava até que fazendo um céuzinho azul, mas aí encobriu-se. E é o que tem, né, gente? Inglaterra é isso. E aí, para contar um pouquinho para vocês sobre a história desse lugar, essa cidadezinha, ela é muito antiga, tem registros, Como né? qualquer coisa aqui na Inglaterra. Mais uma vez, né? Tem registro histórico dela desde 1086, de quando foi citada no Domesday Book, né? Que foi tipo como se fosse um censo feito pelo Rei William. alguma coisa. Foi o William Conquistador, né? Ele encomendou uma espécie de censo, né? Para saber o que iria pertencer a ele, né? E aí essa cidadezinha, ela foi citada, incluída nesse livro, né? Com outro nome, um outro nome inicial, mas que logo depois teve o nome trocado para Knaresborough. E aqui uma das características muito presentes, assim como em Silsden, onde a gente estava, é a questão da construção das casas com essas rochas, que é uma característica muito presente aqui nessa região de Yorkshire. Não só as casas, como também estruturas, cercas e diversas outras coisas. Mas segundo a história daqui, é que aqui era uma região de pedreira, então era mais fácil construir casas com as rochas extraídas daqui. Era mais fácil, mais barato, então é por isso que eles adotam. E tem pedra aqui para todo lado. E até mesmo as casas mais novas, né, que contêm construções muito mais recentes, elas ainda utilizam essa mesma estética de pedra, sendo que com outros materiais, que aqui não é mais essa pedreira, mas utilizam ainda pedras nas Para construções. manter, eu acredito que a questão da estética. arquitetura, a estética. Mas assim, aqui a gente encontra casas muito antigas, né, com essa característica bem forte e bem presente. E como eu estava falando, ainda existem várias evidências, inclusive até na construção da própria cidadezinha, né? Essas pedreiras que a gente vê aqui, grandes muralhas de pedras, a cidade toda foi construída ao redor dela. Exato, a gente consegue observar aqui, gente, aqui são penhascos, ou como eles chamam, craigs. E lá em cima, a gente veio lá de cima, a gente desceu por ali. Na verdade, a nossa casa que a gente tá hospedado é lá em cima. Exatamente. E é que tem esses penhascos com essas rochas. E a gente, a partir delas, né, a gente encontra esse tipo de estrutura
em diversos pontos aqui pela cidadezinha. É lá do outro lado do rio. Ah, gente, aqui é um rio, tá? Que a gente vai falar logo a mais pra vocês. Mas a gente encontra resquícios, né, desses penhascos e dessas rochas por toda essa cidadezinha, por toda essa região. E bora continuar, né? Bora, porque tem um bocado de coisa pra ver. E falando em pedra, a gente vai conhecer exatamente um localzinho que foi esculpido dentro da rocha. Gente, a gente não pôde gravar lá em cima. Uma mulherzinha, uma senhorinha disse que a gente não pode gravar, porque tem muita gente que grava, conta as histórias erradas e tal. E aí ela não permitiu que a gente gravasse, mas a gente meio que... Fez algumas A imagens. gente fez algumas imagens e até que eu achei pequeno. O Ender disse que foi um homem que cavou sozinho, mas eu não achei essas coisas todas. Mas é legal. Não dá pra ter a sensação de milagre não, mas Calma. é divertido. Agora a gente vai contar a história desse local. Então, em 1408, a principal teoria, né, da existência desse local é de que existia um rapaz chamado João Maison, como a gente estava falando. E aqui, antigamente, nessa região aqui, funcionava uma pedreira. É por isso que hoje a gente consegue ver, enfim, as rochas, né, o penhasco, o crag. E antigamente funcionava uma pedreira. E a lenda que conta é que esse rapaz, João Maison, ele trabalhava numa pedreira. E quando... Ele trabalhava nessa pedreira. ele trabalhava aqui nessa pedreira. E teve uma vez que ele trouxe o filho dele, pequeno, junto com ele. E aconteceu, né, curiosamente, um deslize de terra. E uma rocha, né, estava caindo e não ia dar tempo dele resgatar o filho dele. Então ele fez uma oração, né, clamou por Muito Nossa rápido, Senhora. né? Muito rápido, porque a pedra caindo, ele já orou muito rápido. Ele fez ele clamou por Nossa Senhora, né, fez uma oração. E aí o filho... eu acho que ele só falou assim, vale minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora! E aí, milagrosamente, o filho dele escapou, né? A rocha seguiu por outro caminho. Enfim, o filho dele escapou de morrer. Como forma de gratidão e como forma de responder a esse milagre, ele decidiu criar essa capela que a gente vai mostrar agora aqui nas imagens. E essa capela, ela Exclusivo. foi... imagens exclusivas. E essa capela, ela foi esculpida à mão. Ele simplesmente esculpiu toda essa capelinha, né, à mão. Porque ela fica literalmente dentro da rocha. É realmente a rocha esculpida. E ele conseguiu ainda desenvolver toda a questão de uma decoração, né? Porque dentro da capela a gente vê uma abóboda. Um buraquinho com um negocinho talhado. A gente vê toda uma esculpição, nem sei se é esculpição. A gente vê todo um trabalho esculpido diretamente na pedra. E, enfim, essa é uma das teorias da existência desse local. Mas eu vou te dizer uma coisa, o que eu tiro dessa história pode até ser um milagre, mas esse homem também, viu, era o terror da segurança do trabalho, trazer o filho pra dentro do trabalho na pedreira. Mas a gente tá falando do século XV, né? Então Tudo bem, tem todo um contexto diferente Naquele da tempo, realidade. o cuidado era zero, né? Então. Mais um ponto aqui de Nesbro. E ainda, nessa pedreira, tem uma casa particular, que tem pessoas morando lá dentro ainda hoje, que foi esculpida também dentro da rocha. A gente consegue... Não sei se daqui a pouco a gente pode tentar mostrar do outro lado, gente. Mas aqui consegue ter um pouquinho da perspectiva de como essa casa ela foi construída, né? Aqui a gente vai ver a informação que a casa, em The Rock, ela foi escavada a partir do penhasco, né? Aparentemente entre 1770 e 1791. E se tornou uma residência privada no ano 2000. E aqui a gente consegue ter um pouco da visão de como ela é, mas ela, na verdade,
a casa, né, é lá em cima. Não sei se vai dar pra ver Aí dá pra ver ali a torrezinha dela, bem ali, ó. Mas, ó, dá pra ver que ela é literalmente Dentro da esculpida. pedra. Um dos pontos principais, sem dúvidas, aqui de Knaresborough é a questão do rio. O rio Nid é ele que corta basicamente toda essa cidadezinha. E aí, em todo ponto da cidade, sempre vai ter alguma parte de visão pro rio Nid, ou vai ter atrações ao redor do rio. E aí esse rio, ele é muito interessante porque ao longo dos séculos ele teve papéis assim fundamentais aqui para a cidade. Antigamente ele era utilizado como um ponto para lavagem de roupa, né? Então as mulheres dessa cidadezinha e da região, elas vinham para as margens do rio para lavar as suas roupas, enfim. O rio também, ele era utilizado como um ponto de execução pública. Então, todas as execuções públicas aconteciam nas margens desse rio. Para além disso também, né, tem a questão da importância dele por ser um ponto de transporte, né, pelas pessoas. Então, por aqui, ele era utilizado para transporte de carvão, de pedras e de diversos outros madeira e diversos outros materiais que forneciam, né, que saíam daqui para outras regiões ou chegavam de outras regiões para cá. E outra parada interessante que basicamente todo o rio daqui faz, a gente já falou isso lá em Exeter, mas aqui também o rio também servia para mover moinhos. E muitas empresas se beneficiavam da força do rio para exatamente moer grãos, papel. E aqui também tinha várias empresas que usavam a força do rio para mover moinhos de grãos, papel, têxteis e uma arruma de coisa. Um outro ponto que a gente sempre observa aqui nessa cidade é que, na verdade, em toda a Inglaterra, né? Mas aqui em específico, a gente viu bastante. Aqui tem... Os carros aqui são os carros mais incríveis, tipo Porsche, Land Rover, tarará, parará, parará. São comuns, na verdade. Comuns, né? Isso é comum. Mas olha ali, o que tem ali? Uma Ferrari. Eu não sei qual é aquele modelo da Ferrari, mas enfim, é uma Ferrari. Azul. E é comum, Quem né? sabe aí de carro, bota aí na descrição qual é aquele modelo. Mas olha, não é incomum. Não é comum ver Ferrari, mas também não é muito incomum aqui. Sendo que já vi Jaguar, já vi carros da Lamborghini, já vi todos esses modelos aqui. Mas é bem o terceiro ou quarto da Ferrari que a gente observa aqui na cidade. Não sei se vocês estão ouvindo, mas... Lá no fundo, bem no fundo, o sino da igreja está tocando. Hoje é uma terça-feira. E aí, o sino da igreja está tocando por quê, Greg? Porque amanhã, quarta, vai ter feira. Tem a feira aqui da cidade. E tradicionalmente, todas as terças-feiras, à noite, se toca Gente, já é noite sino, aqui, dá uma hora dessa. se toca o sino da igreja para avisar as pessoas que no dia seguinte tem feira. E isso acontece há centenas de anos. Pelo fato aqui de Knaresborough estar localizada em uma região de penhascos, Montanhas e penhascos, gente, tem muita subida para todo lado. Então você sempre, constantemente, vai estar subindo e descendo. Escadas, trilhas, becos, ruas e vielas. Até as casas é meio irregular aqui. Tem casa que começa embaixo, aí quando você vai ver, tá lá em cima. E aí agora a gente tá se encaminhando até o centro pra mostrar pra vocês. E o sino segue tocando. Amanhã vai ter feira e parece que vai ser boa, hein?
Hoje é quarta-feira, dia de sol, tá fazendo 21 graus. Isso é um milagre, hein? Um milagre. E hoje também é dia de Feira. Dia de feira, a famosa feira que acontece aqui às quartas-feiras. A gente tá indo lá conferir e mostrar pra vocês. Não é qualquer feira, tá? É uma feira local aqui da cidade que acontece há centenas de anos e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Enquanto a gente vai, hoje a gente vai matar 2 coelhos numa caixa d'água só. A gente vai aproveitar para levar a Beth pro primeiro passeiozinho dela e vamos mostrar a feira. É bem pertinho da nossa casa, é a praça, né, que acontece essa feira. E hoje ela vai dar só uma short walk. Agora de manhã, né? É, agora de manhã, porque ontem ela deu 2 longas. Então, pra ela não ficar muito mal acostumada. Bora. Chegamos. A feira. A feira de Nesbro. E antes da gente mostrar um pouquinho pra vocês sobre o mercado, a gente se deparou aqui com essa placa que conta um pouco da história. E aqui vai contar que em 1310, Eduardo II definiu as quartas-feiras como dia oficial para essa feira de rua acontecer. E aí tem registros históricos de que acontece feiras, né? Acontece essa movimentação aqui desde a época dos normandos, em 1206, ou seja, há muitos séculos atrás. E aqui, desde o começo, era conhecido por vender cerejas, licores e também por ter a presença de bulls, que são touros, né? E aí também aqui conta uma outra curiosidade sobre esse mercado, que sempre às terças-feiras a igreja próxima daqui ela toca o sino para que as pessoas saibam que no dia seguinte pela manhã acontece a feira tradicional das quartas-feiras. E agora dando um rolê aqui pela feira. Tem Gente, de tudo, aqui é uma né? feira comum, como todas as outras, né? Tem de tudo. E de tudo muito pouco, né? Porque aqui é muito pequenininho. É, como Aqui é uma tem- feira muito local, não tem tantos expositores, né? Mas o que tem é o suficiente pra mostrar ou pra ter alguma coisa. E aí a gente vê Artesanato, livros, planta, roupa. mala. E o que não falta aqui são exatamente as coisas mais Comuns de uma comuns feira, de uma na verdade, feira, né, Betinha? É comum. É fruta, verdura, mas em relação às outras barracas, até que é bem reduzido aqui. Aqui não tem tantas barracas assim de frutas e verduras, tem algumas principais. Acredito que deve ter umas 5 no total. E também tem algumas outras barracas de produtores locais de outros tipos de alimento mais artesanal, né? Tipo azeitonas artesanais, diversos tipos de azeitona, queijos artesanais. E, enfim, realmente como uma feira local, tem essa produção, né, local também e não tão grande. A gente só nesse momento que tá falando com vocês, já demos uma volta na feira. Na Porque feira. a feira acontece na praça principal. E a praça principal é bem pequena. Does that help? Yeah. Morango hoje tá caro, a gente já comprou muito mais barato. Tá R$4,50. Pois é, a gente já comprou 2 potezão maior do que esse daí por 2 potes. Acredito Então, que é só quando tá no finalzinho da feira. é, porque a gente tá vindo hoje bem cedinho, mas quando tá no final da feira, menina, olha, o pessoal faz jogar. E aí aqui também, no meio da feira, tem bancos ali na praça, onde a galera senta, né, pra ficar conversando, ficar comendo.
E me lembrou quem? Onde? A Praça do Ferreira. Parece a Praça do Ferreira lá em O Fortaleza. pessoal fica sentado, alimentando pombo e olhando o tempo, E olhando o povo olhando passar. quem passa, aí come alguma Betinho. coisa. E o mais engraçado é que no meio da praça, onde acontece a feira, tem duas estátuas de duas personalidades muito históricas e curiosas aqui de Nesbra. Uma é a Mothership, Que a Aí- gente vai, né? que a gente vai contar essa história depois pra vocês em algum outro dia. Gente, a gente chegou no segundo ponto mais importante da cidade. O Que Wendel na minha opinião é o primeiro. O Wendel fala que é o primeiro, mas pra mim é o segundo. Ele é o segundo porque ele tá todo destruído. Pois é, mas ele sem dúvidas é o cartão postal principal aqui dessa cidade, como também é o local onde possui uma das vistas mais incríveis. Então a gente vai entrar, mostrar um pouco pra vocês o que sobrou desse castelo e contar um pouco da história. Bora lá? Pronto, bem no comecinho já dá pra ter um panorama geral de como é desde as origens do castelo. Bem no começo tem a obra aqui de um artista que resumiu em quatro épocas desse milênio aqui, datas importantes de quando o castelo foi construído até ele ter sido destruído. No ano de 1066, ele foi feito as suas fundações ainda pelos normandos. É, quando William Conquistador, né, ainda tinha conquistado aqui a Inglaterra. E aí aqui nesse mural, nesse mosaico, né, ele vai mostrar em 1066 a margem do Rio Nid, né, um guerreiro normando. Pois é aquela coisinha de sempre. Aí, quando vai ver o outro mosaico, em 1210, esse rei aqui, que é o rei... A gente tava dando uma olhada que parece que esse rei é o rei João alguma coisa. João alguma coisa que, pasmem, ele é o rei do Robin Hood, aquele o vilão do Robin Hood. Então pronto, é aquele rei ali que tá em cima do cavalo. Aí ele chegou frequentava aqui... aqui esses espaços. Ele frequentava, chegou nesse espaço. Vou aqui pegar uns impostos mais caros da galera e vou comprar esse terreno, vou aqui fazer o meu castelinho. Uma outra data é que em 1331, a esposa, essa rainha Filipa, né, a esposa de um outro rei aí, muito depois daquele lá de 1210. Acho que era o rei Eduardo III. Pronto, ela está aqui marcada porque ela foi uma das pessoas mais benevolentes dessa cidade. Ela era chamada de mãe da terra, mãe do povo, porque ela era muito legal, né? Ela dava comida para os pobres, enfim, tinha toda a sua contribuição para a sociedade. E nessa época o castelo ele já era residência real. E nessa época ela escolheu esse castelo, como a sua residência principal. Ela começou a morar aqui porque ela achava esse castelo muito bonito. E aí tava desde inteiro, então o castelo ele já começou a se tornar, acho que talvez já era antes, residência real. E o último ponto... E o último é exatamente a destruição do castelo, né? Na guerra civil daqui da Inglaterra, esse castelo ele foi destruído, né? Foi saqueado e foi destruído. E a única coisa que sobrou dele foi as masmorras. As masmorras e algumas torres, né? Algumas torres e tal, mas nada muito significativo, mas com muita história. E bem na entrada do castelo, segundo os relatos antigos, aqui era onde ficava uma ponte elevadiça. Aquelas pontes de castelo mesmo que se abrem para fora. E era a entrada principal do castelo. Aqui embaixo passava uma estrada, né? E essa ponte elevadiça, ela descia para entrada de pessoas, de carroças, carruagens e o que quer que fosse necessário passar. É aquela coisa bem mesmo de filme. E, inclusive, com essa trilha sonora que a gente chegou aqui e tá tendo, acho que um ensaio de alguma orquestra sinfônica, alguma coisa. A galera tá ensaiando ali. Esse castelo, hoje o espaço do que era o castelo, hoje ele é usado para
fazer muita coisa, tipo atrações, também tem a parte de visita guiada das ruínas do que sobrou do castelo. Tem algumas muralhas ainda em pé, né, mostrando onde era toda a área do castelo. E também um parque, né? Aqui tem essa parte verde, tem parques também em outras partes aqui desse castelo, lá embaixo, e mais pra frente, onde a gente vai mostrar pra vocês. E aí, esse castelo também, para além de residência real, ele teve diversas outras funções. Ele teve seus momentos. Tiveram diversos momentos ao longo da história. Inclusive, aqui também foi um espaço para julgamentos e de prisão, né? E exatamente nessa parte aqui onde a gente tá, era a corte. E aí eram julgadas as pessoas e condenadas nessa parte aqui. Mas isso daqui é muito depois do que era o castelo. E aí essa parte que a gente tá aqui agora, onde funcionava a corte, ela só foi construída muito tempo depois, né, da fundação, né? A fundação foi no século XII e essas construções aqui da corte são feitas no século XVII, muito tempo depois. Em 1600 e alguma coisa, mas, né, a estrutura aqui ainda intacta, bem preservada. Gente, como toda boa história medieval, todos os castelos tinham que ter seus túneis, seus segredos. E nesse caso aqui era a passagem secreta desse túnel, ou desse castelo. Esse túnel era a passagem secreta desse castelo. E aí aqui tem uma imagem mostrando como é lá embaixo, né? E ele era muito bem aproveitado justamente para a questão dos guerreiros, dos soldados, né? Por aqui eles conseguiam ter acesso. É trancado, a gente não consegue entrar, mas aqui a saída dele é lá embaixo. Mas aqui dá para ter um pouco de noção de como é lá por baixo. E aqui toda essa parte verde, né? Durante o dia a galera faz piquenique, passeia com cachorro, aproveita aqui, né? Curte a cidade e vamos continuar o rolê. Bora. E a única parte que ficou mais preservada foram as suas catacumbas, né? As suas prisões que ficavam lá embaixo. E reza a lenda que ninguém nunca conseguiu escapar, porque seus 4 metros de parede de extensão fazia com que só uma janelinha de luz fosse a vista de quem estivesse lá embaixo preso. Dando um outro panorama geral dessa parte que ficou de pé, né? E aí tem partes da estrutura da torre mais ali pra frente. E toda essa região aqui a gente ainda consegue caminhar, consegue observar detalhes de como era antes, né? Tanto da questão da estrutura, tem esse outro lado aqui também, que é onde fica o museu. Ali dentro, hoje em dia, é um museu onde a gente consegue ter noção de como funcionavam as prisões daqui. E aí toda essa parte externa também. Em cima, você consegue subir ali em cima, as visitas guiadas, você consegue subir e ver também ali de cima. Mas o que restou foi isso. E aí toda a parte ao redor do castelo existem jardins, lá embaixo tem outras partes da estrutura também de que restou. E agora a parte sem dúvida mais bonita daqui do castelo, que é a visão pro Rio Nide e o viaduto onde passa o trem.
chegamos aqui no nosso último ponto desse vídeo aqui, caminhando por Nessborough. A gente tá aqui na margem do rio Nige e próximo ao viaduto por onde passa o trem. E Nessborough é exatamente conhecida não só por tudo isso que a gente já mostrou, mas a atração principal da cidade é essa pontezinha, esse viaduto aqui onde passa o trem. E aí é um viaduto, ele foi construído, começou a ser construído em 1851, mas aí teve um acidente que acabou desmoronando tudo. E essa versão que a gente conhece hoje, né, e do jeito que tá aqui hoje, é desde 1857. É formado por 4 arcos de pedra e simplesmente a gente tá tendo a chance de estar aqui nesse momento, perto do pôr do sol, que é simplesmente um dos horários mais bonitos que tem pra vir por aqui. Ainda são 7h40 da noite. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece também de deixar um comentário, né? Conta aí pra gente o que vocês gostaram de ver nesse vídeo, interage aí com a gente e não percam o próximo, porque a gente vai mostrar um evento que acontece uma vez por ano aqui e que sem dúvida é uma loucura total, né? Exato, a gente teve a oportunidade de assistir e caramba, muito massa. Eu Exatamente. adorei. Então, não percam o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Último anúncio. A gente criou um Apoia-se. E se você gosta de acompanhar a gente, gostaria de ajudar de alguma maneira, tem um link na descrição onde você pode doar a partir de R$5. É menos que uma coxinha. E aí você ajuda a gente a continuar a nossa rota sem pressa pelo mundo. É sim. Agora tchau mesmo.